Bem, hoje eu quero apresentar a vocês um caso clínico aqui do curso de especialização em ortodontia pela FUNORTE Santo André, em que a mãe compareceu com essa paciente que logo em seguida vocês vão ver quanto interessante ficou esse caso. Trata-se de uma paciente na idade aproximadamente de 13 anos, 12 para 13 anos, ou seja, partindo já para o final de crescimento craniofacial, em que a paciente já teve a menarca, mas por se tratar de um paciente classe 3, podemos e temos tempo hábil de resolver o caso satisfatoriamente bem. Feito a mecânica de tratamento, foi utilizado como contenção um aparelho ortopédico chamado aparelho regulador de Frankel 3. Foram propostos ao paciente, ao responsável, 2 tipos de tratamento. E houve a recusa pela responsável de uma das hipóteses. Esse paciente é um paciente que sofria muito bullying na escola, né? Razão pela qual procurou nossos serviços, aqui aos alunos, e com tal, resolvemos então tratar o mais rapidamente possível. Segundo a literatura e o protocolo, os pacientes padrão 3 devem ser tratados o quanto antes, diferente dos pacientes padrão 2. Paciente padrão 2, classe 2, nós costumeiramente esperamos o pico de crescimento puberal, o que não acontece com pacientes padrão 3. Nós temos que iniciar o quanto mais precoce possível. Mas essa paciente veio um pouquinho mais à frente, mas nada que não possamos resolver, que não pudéssemos resolver. Essa paciente, como vocês observam aqui, é uma paciente que apresentava um pouquinho de respiração bucal, né? Um mau desenvolvimento aqui da face, um paciente que tem na fotografia de frente um comprimento vertical de glabela que está um ponto entre as duas sobrancelhas, até bem a ponta do mento, que é a parte vertical da face, em relação ao zigomático, bem aqui essa ponta, né? O osso zigomático a esse outro lado esquerdo, mais ou menos equilibrado, então, a horizontal com o vertical. Então, um paciente que aproximadamente, quando tem esse equilíbrio, nós geralmente classificamos como meso ou ligeiramente dórico facial. Mas quem vai depois determinar o tipo facial vai ser o vértice que nós encontramos na cefalometria de Hipps. Então, o que você pode observar na fotografia de frente? Aproximar o tipo do padrão através dessas 2 medidas verticais e essa horizontal, observar se tem uma face adenoidiana, ela apresentava um pouco de olheira, né? Uma face um pouquinho adenoidiana mesmo, lábios ressecados, né? Narinas um pouco mal desenvolvidos, tipicamente uma respiradora bucal. Na fotografia de perfil, nós podemos observar que ela apresenta um plano estético de Hicks. Onde é o plano estético de Hicks? É um ponto da ponta do nariz do paciente, a parte mais saliente do mento mole, portanto, que é o pogônio linha, fazemos uma reta e medimos o lábio inferior a essa reta. O ideal é que tivesse 1 milímetro à frente, 0 ou até 2 milímetros para trás dessa linha. Já nessa idade, ela apresenta mais que 2 milímetros para trás dessa linha. Então, conclusão, eu tenho um paciente com perfil côncavo, em crescimento, de meso para dórico facial, com a respiração bucal, o que interfere muito no seu padrão de crescimento ou respirador bucal.
Então, temos também que resolver a parte funcional do paciente. Então, um paciente que, por sofrer bullying, chacotas na escola, a mãe procurou rapidamente o curso. Nós vemos na fotografia intraoral o que observamos para diagnosticar a parte intraoral. Observamos que há, sim, uma atresia maxilar, né? Uma atresia maxilar, portanto, uma atresia transversal. As linhas médias são coincidentes e de canino a canino superior, portanto, na fotografia frontal, eu observo um palatoversão do dente 22, assim como também uma palatoversão do dente 12, caracterizando, então, esse apinhamento por causa exatamente do problema de transversão. E temos aqui uma infravestibuloversão, né? Infravestibuloversão do 23 e o 13 com um pouco de espaço, um espaço pequeno, para tentar erupcionar. Então, aqui cabe a idade de 12 anos, mais ou menos, aproximadamente. E na parte posterior, que é na fotografia lateral do lado direito, o que eu vejo agora, a partir do canino até o segundo molar, no caso aqui ela ainda não apresentava, ela estava começando a apresentar a erupção de segundos molares, eu vejo então a falta de espaço do 13, que foi concluída na fotografia de frente, e um cruzamento do dente 16. E um cruzamento, conforme observado na fotografia anterior, do dente 12. Como está cruzado, eu não consigo ver a chave dentária, mas aproximando, né, poderia ser desse lado um pouco classe 1, mas não é bom classificar quando está cruzado. Eu vou agora para a fotografia lateral do lado esquerdo, caracterizando então uma chave de 1/4, perdão, de classe 3, né? E do canino para trás eu vejo uma mordida topo a topo do dente descido, que seria o dente segundo molar descido. Com isso, eu percebo também a tentativa de erupção no momento, né? De erupção no momento do molar permanente segundo. Então, frente a essa atresia maxilar, o que o profissional dos 6 profissionais tem que se preocupar? Com essa atresia. Cabe, então, o primeiro tratamento proposto ao paciente, uma disjunção palatina, com o Hyrax modificado, ou então um disjuntor de McNamara, ou mesmo um RAS. Com isso, fazer o protocolo de disjunção preconizado e, logo após a disjunção, a colocação da máscara facial para protração maxilar após ter resolvido o transversal. Esse seria e é o protocolo mais adequado a esse paciente. Como é que, se então eu fizesse esse protocolo, como eu faria essa disjunção? Por ser um Hyrax modificado, molda-se o superior já com as bandas já escolhidas, nos primeiros molares permanentes, obviamente. Fazemos, então, a moldagem de transferência, vazamos e mandamos ao protético com o pedido de um disjuntor Hyrax modificado com gancho para a máscara facial de Petit. Esse gancho ele vai na altura aqui dos pré-molares, que no caso já estão erupcionados. E cimentamos e em seguida fazemos o protocolo de disjunção. Nós temos vários protocolos na literatura. Após a colocação, a cimentação com um bom ionômero de vidro,
um bom material, também uma boa resina, nós iremos começar esse protocolo. Pode ser um protocolo aproximado, como esse. Ao cimentar, damos 3/4 de volta. E, ao dar a chaveta para o acompanhante, que seria o responsável, no caso aqui, a mãe, ensinamos que em casa, deveria continuar essa ativação por 14 dias. Como é que é feito, então, em casa, após os 3/4 que nós, profissionais, damos no consultório? De manhã, a mãe dá mais 1/4 de ativação, à noite mais outro quarto. No outro dia, 1/4, à noite outro quarto. Até o 14º dia. Nesse 14º dia, ela retorna ao teu consultório para que você veja o resultado, então, do tratamento inicial. E observe, nesse momento, se as cúspides palatinas superiores estão quase, a palavra é quase, topo a topo com as cúspides vestibulares inferiores, dos dentes inferiores, portanto, da mandíbula. Não pode ultrapassar. Feito isso, vamos observar que a disjunção foi bem sucedida, o paciente passa a respirar melhor no meio desse protocolo, ele já tem a respiração normalizada, e o paciente está com as suturas da face já, vamos dizer, abaladas, entre aspas, principalmente a sutura palatina mediana. E nós vamos ver, então, um aumento significativo transversal. Muitas vezes, ao disjuntar, nós vamos observar um diastema entre os incisivos, que você, então, como profissional, avisa ao responsável, a responsável, não se preocupar, pois esse diastema fechará automaticamente pela distensão das fibras interdentais. Então, não precisa se preocupar. E, ao chegar, então, nesse 14º dia e você observou essa situação, o que você vai fazer? Travar o parafuso. Como eu travo o parafuso? Pode colocar um fio de cobre, um fio de latão e travá-lo com o porta-agulhas e proteger o paciente, colocando então uma resina de rápida, né, para cobrir esse parafuso. O que aconteceu? Ficou travado naquela posição em que as cúspides palatinas estão quase ocluindo com as vestibulares inferiores e, portanto, a maxila está agora, nesse momento, apta para receber a máscara facial do Petit. Aqui eu tenho um paciente, não é o mesmo, que foi feito exatamente o que foi explicado, né? Então, eu coloco a máscara logo no 14º dia que eu vejo que está pronto a disjunção, observando as cúspides palatinas superiores com a vestibular inferior. E o paciente passará a estar respirando bem melhor. Então, a máscara facial, ela é colocada imediatamente pós-disjunção facial. E o uso da máscara vai ser contínuo. Como assim? Ao instalar a máscara, que já vem, portanto, da dental com um parafusinho aqui na parte do frontal e o outro parafuso na mentoneira. Então, eu acoplo a mentoneira no queixo, aperto esse parafuso, essa haste fica ao meio da face, no frontal, e aperto o parafuso do frontal. E aqui vocês observam, né? Vocês observam que nós temos aonde vão os elásticos, que ele deve estar apertado, ou seja, acoplado, nessa altura do lábio inferior,
Portanto, não pode estar aqui, nessa situação aqui em cima. Não. Tem que estar parafusadinho na altura do lábio inferior, para que o elástico saia dos ganchos para baixo. Então, é bom e significativo o resultado quando está na altura do lábio inferior. Então, olhem bem, observem no consultório, não aqui em cima. E o elástico que sai do gancho, ele deve apresentar uma força aproximadamente de 500 a 600 gramas. Para tal, eu vou calibrar essa força. Eu pego um elástico pesado, coloco no gancho, e estico com o dinamômetro até essa situação aqui. E vejo qual dos elásticos me dá 500, 550 gramas de cada lado. Escolhido os elásticos, nós vamos então orientar o paciente a como usar essa máscara na parte noturna. Portanto, ele não vai à escola, não fica tão estético, vai estar dentro de casa e aos olhos dos pais. Muitas vezes, para dar essa força, nós podemos cruzar o elástico do lado esquerdo para o lado direito, no apoio, e do lado direito para o lado esquerdo, ou pode vir direto. Então, esse cruzamento que vocês observam aqui, não tem problema. Como é que eu faço, então, para orientar o início, né? O início do uso da máscara facial no padrão 3? Porque, para nós temos uma regra em ortodontia. Primeiro, resolvemos o transversal, consequentemente, depois, o vertical, para depois resolvermos o antero-posterior. Então, agora nós estamos no antero-posterior, na solução. Nós orientamos, então, escolhido o elástico, dá ao paciente elástico suficiente para um mês, e, à noite, no primeiro dia, o paciente usará 2 horas. No segundo dia, o paciente vai usar 4 horas. No terceiro dia, 6 horas. Até o 8º dia, 16 horas. Então, o uso a partir do 8º dia é contínuo, pessoal. 16 horas. E a partir daí, eu oriento que os elásticos podem ser trocados todos os dias. Ou seja, chegou da escola, no 8º dia, coloca os elásticos após o jantar, escovação, etc., que são os cuidados de higiene, vai assistir televisão, fazer lição de casa, vai ver computador, qual atividade que a paciente tenha, e dorme, no outro dia remove, né? Joga fora o elástico, ou seja, abandona esse elástico, nesse outro dia à noite pega novos elásticos e faz e repete a atividade. Então, o elástico pode ser trocado todos os dias ou, no máximo, a cada 2 dias. Não deve ser mais que isso. Eu oriento todo dia a pegar um elástico novo. E aí nós vamos pedindo ao paciente que venha mês a mês ao consultório para que possamos observar, os resultados que estão acontecendo, que é muito importante para nós. Então, essa paciente, que não é o nosso caso de hoje, apresentava esse tipo de mordida cruzada antero-posterior negativa, padrão 3. E quando eu paro a máscara facial? Quando eu tiver um resultado em que a maxila, que no momento está negativa, ultrapasse até 7, 8 milímetros, positivamente falando, vamos dizer assim, os dentes incisivos, com a mandíbula, ou seja, nós sobrecorrigimos com a máscara a protração facial, a protração, digo, maxilar. Quando eu observo que eu tenho um trespasse positivo de pelo menos 8 milímetros, nós já estaremos finalizando o uso dessa máscara. Então, não tem tempo. Geralmente, a paciente ou o profissional fica preocupado. Quanto tempo de uso de máscara? Depende de cada paciente, depende do uso do paciente, da assiduidade do paciente. E eu paro quando tiver 7, 8 milímetros positivo. Com isso,
eu sobrecorrijo o problema anteroposterior. Por que eu viso essa situação? Porque a mandíbula tem um potencial de crescimento mais rápido do que a maxila. E ao protrair, eu deixo uma sobrecorreção, porque esse paciente ainda vai ter uma finalização de crescimento. Então, eu quase que transformo o paciente numa classe 2. Quase não. Realmente transformamos o paciente numa classe 2. Nesse momento, eu removo a paratologia, mantendo o rírax ainda em posição. Posso cortar as hastes anteriores do rírax, deixando só o parafuso para manter o transversal. Com isso, já passou algum tempo, geralmente 1 ano, 10 meses, 1 ano e 4 meses, e houve trocas de dentes. Então, feito essa parte ortopédica pesada, que significa disjunção, portanto, transversal, que é uma ortopedia pesada, nós vamos agora passar para a segunda fase do tratamento, que é a parte ortodôntica fixa. Então, não confundam as fases. Sempre em crescimento, a prioridade é antero-posterior. Normalizar o ângulo ANB, que nesse momento, anterior ao tratamento, estava negativo. O NAP também estava negativo. Com isso, eu melhoro o ângulo ANB e, portanto, eu melhoro anteroposteriormente e o perfil do paciente, consequentemente, está também saindo de um perfil côncavo a um perfil mais reto, às vezes até um pouco ligeiramente convexo. Esse é o perfil ideal. Então, essa sobrecorreção anteroposterior óssea é importantíssima. Então, não devemos confundir a fase ortopédica, nesse caso ortopédica pesada, com a fase ortodôntica. Então, você tem que avisar a mãe, primeiro eu vou fazer a fase ortopédica, que é a regularização anteroposterior da relação maxilo-mandibular. Então, você divide e propõe um tratamento em 2 partes. Parte ortopédica pesada, nesse padrão 3, parte ortodôntica fixo, com breques fixos. Aí você pode escolher breques autoligáveis, sistema autoligado ou sistema convencional. Depende o que o paciente se situe. Né? Aí tem um problema, talvez, econômico. Então, vê qual o valor de um e qual o valor do outro sistema. Isso não vem, né, a modificar nada no resultado final. Hoje em dia, os autoligáveis estão bem na moda. Né? Então, muitas vezes, eu prefiro autoligável, então o valor é tanto. E você, então, agora, terminada a parte ortopédica, sobrecorrigido, um ângulo ANB mais próximo da normalidade, que é o que visa todo o tratamento ortodôntico, é regularização do ângulo ANB para uma norma mais plausível e regularização do perfil do paciente. Mantém-se, então, o parafuso cortado, né, com uma transmetal, essa é uma dica que eu sempre apresento aos alunos, para que ele mantenha, e agora vamos, então, passar para essa segunda fase, que é o alinhamento e nivelamento, com as sequências de fios ideais. Essa sequência de fios, mesmo no sistema autoligado, como no sistema convencional, eu costumo usar a mesma sequência. Dependendo, então, do grau de apiamento que ainda sobrou, nessa primeira fase, eu posso entrar com o fio 14, 0,14, ou, se ainda continuar muito apinhado, com o fio 0,12. Então, frente à escolha inicial do fio, eu vou fazer uma sequência lógica. Uma sequência que, por eu estar usando fios termoativados, ou hoje a gente usa muito aqui no curso, fios de Cooper Nightie, que temos hoje nacional com um preço bem mais acessível, nós podemos fazer a nossa sequência lógica.
Então, feita a montagem da patologia superior, depois, no outro mês, inferior, então eu começo, por exemplo, com o fio 14, para iniciar esse nivelamento. É a fase de nivelamento. 2, 3 meses após o fio 14, o paciente retorna ao seu consultório e você vai mudar de fio. Então, o fio Cooper, ou terceira ou quarta geração, que é o Cooper na Itália, não deve ser mudado, não deve ser trocado, não deve se progredir o fio mensal. Não, pessoal. Esse fio tem que agir. Ele foi feito para isso. O índice de atrito dele é um índice de atrito muito pequeno, o Cooper na Itália. Então, se estivermos no sistema autoligável, melhor ainda, porque ele vai correr dentro dos slots mais passivo. Ou se for sistema ligável, um pouquinho mais de atrito. Na segunda visita, 3 meses depois, ou 2 meses no mínimo, eu vou decidir e vou perceber que já está bem mais alinhado. Entretanto, não está pronto, obviamente, estamos no início. Eu posso agora passar para um fio ou 16 por 25, né? Portanto, secção retangular. Então, eu estava no 14, vou pular, isso vai depender agora da pressão que esse fio 16 por 25 vai fazer dentro dos slots. E com isso, eu escolho. E aí eu já entro na secção retangular. O que é o 16 por 25? É um fio que tem 16 de altura por 25 de profundidade dentro da canaleta 22 por 28. Então, 22 da canaleta é a altura da canaleta, ou dizendo largura, e 28 a profundidade. Então, o fio 16 por 25 cabe perfeitamente. Isso significa retangular. Todas as vezes que vocês verem 2 números, são fios retangulares. Um número é fio redondo, 0,14. Então, eu pulo agora a sequência para 16 por 25. O paciente pode sentir um certo desconforto inicial, mas 2, 3, 4 dias depois, esse desconforto, obviamente, vai melhorar. Passa-se 2, 3 meses, o paciente retorna, né? Então está 16 por 25 superior, 16 por 25 inferior. É bom sempre que os fios superiores e inferiores sejam do mesmo calibre durante o alinhamento e nivelamento. E passamos para um fio de 16 por 25, se possível, colocar um 18 por 25. Se acaso o 18 por 25 estiver um pouco apertado em algum slot, usem a sequência lógica 17 por 25. Então, já é o terceiro fio. Supondo, então, que você use o 17 por 25 por qualquer motivo de algum slot não estar acessível à sua colocação, use 17 por 25. Deixe novamente tudo. Eu estou usando muito e aconselho vocês a usarem o Cooper na Itália. Quem tiver outro fio, termina o que vocês compraram, que seria a terceira geração, ativado. Depois comprem só Cooper. Vocês vão ver que os resultados são bem mais eficientes. Deixando, então, supondo que colocou o 17 por 25 nesse tratamento, nós vamos deixar agora 3 meses. Desses 3 meses, com 17 por 25, vocês podem também associar do gancho do canino ao primeiro molar superior bilateralmente um elástico de vetor de classe 3. Já um fio mais calibrado. O que é o vetor? É aquele elástico de mecânica que será trocado uma vez por dia, no máximo 2 vezes por dia, geralmente por estar do inferior, que é o bracket, que é vetor, até o gancho do primeiro molar superior, pode ser um 3Z6. Força leve ou força média, nunca pesado. Trocando de manhã todos os dias. Então, nessa situação, você já está, então, sobrecorrigindo mais o problema sagital anterior-posterior de padrão 3. Troca uma vez por dia, dá lá os saquinhos para a mãe e ensina. Esse vetor
vai auxiliar depois na mecânica, que é a mecânica com arco ideal. No próximo mês, 3 meses depois, vocês vão ver que está bem alinhado e partimos agora para o 19 por 25 Cooper Naitai ou termo-ativado só, terceira geração. Continua o vetorzinho se necessário. O vetor. Esse fio, que é o quarto fio, então com 4 fios eu faço um alinhamento e nivelamento atualmente, com os fios de última geração. Eu faço agora o quê? Eu faço com que todos os torques comecem realmente a se definir através do 19 por 25, dentro da prescrição que você está usando, aqueles valores da prescrição. A nossa prescrição é a prescrição ROT. Então, vocês sabem os valores que estão acontecendo. Mais o vetor, então, nessa situação. Feito isso, 3 meses depois, eu vou agora, através do diagrama de Interland, fazer a diagramação do arco aço 19 por 25. Essa diagramação é feita de acordo com os modelos iniciais. Como eu fiz uma adjunção, eu vou ter que medir na boca do paciente a distância intertubos. Não é mais, desculpe, não é mais igual à do modelo inicial. Mas a curvatura incisal é inicial. Então você pega no diagrama as curvaturas incisais e vê qual melhor se adapta de canino a canino pela borda ou ala. E determina a diagramação, assim como a distância intermolar. E confecciono o arco ideal. Após a confecção do arco superior, eu confecciono o arco inferior ou vice-versa. Eu farei agora a coordenação interarcos. Soldo os ganchos entre lateral e canino inferior. E dobro-os para alinhamento. Então, nós vamos ter um gancho no arco ideal inferior após a coordenação interarcos, soldado. Faço o revenido superior e o revenido inferior e conjugo de molar a molar com ligadura metálica 0,20 ou 0,25, superior e inferior agora a conjugação, e coloco o arco ideal do paciente. Ao colocar o arco ideal, nós vamos fazer a mecânica de classe 3 propriamente dita, necessária. Essa mecânica agora é feita no gancho inferior, que está soldado entre lateral e canino inferior, ao primeiro molar superior. Geralmente eu uso elástico 3,16. Posso começar com elástico leve, que dá aproximadamente 54 gramas, no primeiro mês, trocando-os 3 vezes ao dia, bilateralmente. No segundo mês, eu olho a chave molar e a chave canino como estão. Eu vou passar por elástico médio. Da mesma maneira, coloco do gancho inferior ao gancho superior. Trocando-os 3 vezes ao dia. No terceiro mês de mecânica, observe de novo a chave anteroposterior de molar. Coloco o elástico 3,16 pesado, que dá aproximadamente 170 gramas. Portanto, o médio me dá 114 gramas. O leve me dá 54 gramas. Então, começo com uma grama menor para uma média e agora a pesada, que é esse elástico pesado, dando 170 gramas aproximadamente. E trocando-os 3 vezes ao dia novamente. Até que eu consiga uma boa chave molar, uma boa guia, a linha média centrada na guia, um pouquinho de sobrecorreção de 1/4 de classe 2. Suspendo agora a mecânica. Deixo o arco ideal mais um mês. Deixo mais um outro mês, pelo menos mais uns
3 a 4 meses. Eu costumo deixar 4 meses. Com isso, 4 meses depois de terminada a mecânica, os torques estão todos definidos, a guia está definida, a chave está um pouquinho classe 2 sobrecorrigidos. Eu vou fazer agora a intercuspidação. Como é feito a intercuspidação? Remove-se os arcos ideais, coloca-se fio braided, superior e inferior, e colocamos, pode ser feito de várias maneiras. Vocês vão ter uma aula só de intercuspidação, mas vou adiantar. Elásticos eu gosto de fazer dente a dente. Eu uso o elástico de 1/8 médio quando eu faço dente a dente. Pode ser usado também por 3/16. Mas eu faço assim, canino inferior com primeiro pré superior, um elástico de 1/8. Primeiro pré inferior com segundo pré superior. Primeiro molar, segundo pré inferior com primeiro molar superior. E primeiro molar inferior com segundo molar superior. Então, no sentido da mecânica de classe 3, a intercuspidação. Porque você trabalhou uma classe 3. Eu faço isso bilateralmente. Essa intercuspidação final, ela deve ser feita em 20, 30 dias, não mais que isso, para não alterar a diagramação. Com isso, eu, após 25 dias, a média, ele volta ao consultório, eu vejo o resultado da intercuspidação, vejo novamente as guias, vejo a chave, percebo que o perfil do paciente está bem agradável nesse momento e faço a remoção do aparelho. Fazendo a remoção do aparelho, qual é a situação agora, consequentemente? Eu guardar tudo aquilo que eu consegui. Como eu faço isso nessa fase final ortodôntica? Moldando o paciente, e por eu ter tratado um padrão 3 em crescimento, eu costumo orientá-los a usar uma contenção funcional, ortopédica funcional, não mais com a intenção de crescimento, porque nessa fase, dependendo da idade do paciente, já terminou o crescimento, mas de treinar agora funcionalmente a respiração, a posição da língua, treinar o vedamento labial, né? Treinar o lábio superior, manter o inferior em guia, e esse aparelho que eu geralmente indico e gosto, os resultados são sensacionais, é um aparelho regulador de função Frankel 3. Então, após a remoção, portanto, após a intercuspidação, com o fio Braid 19-25, eu tenho que pensar na contenção ortopédica funcional. Não usem contenção Hawley e uma 3-3 inferior, porque você está deixando de treinar a parte funcional, que é importante. Então, ao treinar a parte funcional, que é importante, você vai evitar, consequentemente, a recidiva. Esse aparelho pode ser usado só noturno. Não precisa ir à escola, porque é um aparelho um pouco mais volumoso, mas todos os dias. E em feriado, assim que oriento, cada um tem um protocolo, mas o meu protocolo mais simples é esse. Em feriado ou final de semana, se que está em casa ou não vai sair ou qualquer coisa, usar mais tempo, usa durante o dia. E a contenção deve ser usada pelo menos o mesmo tempo de tratamento. Aí você vai tirar, por exemplo, se tratou 2 anos, vai usar 2 anos de contenção. Após isso, eu vou tirando agora um dia sim, um dia não, o uso, por 6 meses, até que no 6º mês eu interrompo aí o uso da contenção. Consequentemente, eu não abandono o paciente. Eu peço que o paciente venha após abandono, entre aspas, do uso da contenção, eu peço que ele volte a cada 4 meses ao meu consultório e observo o andamento agora do restante de crescimento residual. Então, no primeiro ano, eu mando vir 4 meses, depois 6 meses, depois 1 ano e 1 ano. Então, não deve abandonar o paciente.
e assim você vai ter a situação sob controle. Qualquer movimentação ou qualquer reclamação do paciente, podemos conversar para ver se ele está usando adequadamente. Ok? Então, esse é um tratamento de um padrão 3, classe 3, em crescimento. E seria melhor tratar sempre na fase precoce, aos 8 anos de idade, por exemplo, 7 anos. Entretanto, o caso que eu vou apresentar para vocês, que inicialmente eu mostrei, a mãe não aceitou o tratamento protocolar. E, infelizmente, a gente tem, então, que propor um segundo tratamento. O ideal seria esse tratamento que foi feito nessa segunda paciente que eu mostrei alguns slides. Mas essa primeira, eu tive essa situação controversa. Aí eu falei para a mãe, bem, então vamos partir de uma parte ortodôntica inicial, sem a parte ortopédica, o que eu achei e fiquei chateado, mas, infelizmente, foi o que ocorreu. Não tem aqui maneira de falar ao contrário, que a gente fala o que se sucedeu. Ao analisar, então, a radiografia dessa paciente de 12 para 13 anos, panorâmica, eu vejo, então, né, uma risólise, risogênese aqui já terminando, o ápice aqui quase por fechar, então esse dente tem que ser tirado mais rapidamente. O mesmo acontecendo no dente 53, né, acho que se não me engano é 53 e 54 e 55. Então, pedi para que o aluno removesse esses dentes, até o brinco, né? O aluno faz um limpão aí, vamos dizer assim, né? Entre alunos, óbvio. Removeu para que deixasse, né, esses dentes que estão sendo retidos pela permanência excessiva dos tecidos, venham a erupcionar. Com isso, vai facilitar bastante o nosso tratamento. Percebo na radiografia que ele apresentava um supranumerário nessa região inferior e que o dente 34 estava incluso. E esse supranumerário teria que ser removido o mais rápido possível. Então, não alinhe e nivele com nenhum dente incluso, pessoal. Isso vai prejudicar e pode até suceder aí uma reabsorção radicular. Feita essa remoção, fizemos uma segunda radiografia, aí foi aparecendo aqui o segundo molar, então não fizemos disjunção, fomos direto para o alinhamento e nivelamento, a pedido da mãe, contrariado de nós profissionais, né? Nós montamos, e apareceu mais um supranumerário, tanto superior quanto inferior, como vocês observam aqui, e mais um do outro lado. Aguardamos um pouquinho, fizemos também a remoção desses supranumerários, que agora apareceram um pouco tardio, infelizmente, e fizemos a sequência de fios que eu expliquei agora no início, com fios termoativados. É uma sequência lógica, né? Então, aquele apinhamento foi se dissolvendo através dessa sequência lógica. Descruzamos os dentes que estavam cruzados com elástico de oitavo. Como é que é feito o descruzamento com elástico de oitavo? Eu costumo ensinar os dentes que estão incisivos, elástico de oitavo leve, fazendo Kobayashi, e gancho na lingual, na palatina do antagonista. Caninos e premolares, eu uso elástico de oitavo médio, caninos e premolares, também com gancho na palatina, e uso agora os próprios ganchos do Brecht, que o Brecht tem gancho. E no molar, que é o caso dessa paciente, eu passei e costumo usar elástico de oitavo pesado, também com gancho na palatina do molar, e usando o gancho do antagonista do primeiro molar inferior. Com isso, eu resolvo o problema transversal no início do tratamento. Essa é a jogada, essa é a intenção. Enquanto eu estou com arcos redondos, pessoal, procure evitar a evolução do fio para descruzar dente, não tem cabimento. Quando eu entrar na sequência retangular, que no caso foi entrado por 16 por 25 após
usado 12, que o mapeamento, vou voltar aqui a foto para vocês lembrarem, o mapeamento era um pouco superior, acentuado, foi para o lado do 12 para o 16, do 16, ou seja, 3 meses cada um, o 17 por 25. Então, já tinham os dentes erupcionados, praticamente todos, e a sequência foi uma sequência lógica de todos os fios, e foi usado o fio, os brackets convencionais desse paciente. Aqui eu tenho, né, a teleradiografia. Podemos ver que se eu abaixar o ponto A e o ponto B, né, o A está aqui um pouquinho atrás, e o ponto B no plano cruzal, que é a cefalometria de Higgs, dá aproximadamente 2 negativo. Né? Então, tem um problema anteroposterior, 2, 3 negativo. Tão acentuado. Né? Mas, em crescimento, isso poderia piorar. Aqui eu comprovo que o paciente, através da altura facial anterior de McNamara, o AFI, que é a espinha nasal anterior, ao ME um pouco aumentado, e depois eu vou no vértice e vejo qual o vértice, que são 5 ângulos, geralmente mais na mandíbula, que me dá o real padrão facial, concluindo com a conclusão inicial pela fotografia, que era a mesofacial, paradólico leve. Dólico. E aqui a radiografia final, teleradiografia, com a normalização da cefalometria de Witts. Então, eu vejo agora que o B está atrás de A. Então, eu vejo uma melhora sensível da parte óssea, portanto, houve uma melhora final do ângulo ANB, que passou a ser positivo, e, portanto, o ângulo ANB para mim e o Witts, né, que é o Jacobson, é a comprovação final do resultado anteroposterior sagital. E uma melhora excelente, portanto, do perfil tegumentar. Se passarmos agora o plano estético, vemos que o lábio inferior está em cima do lábio, da linha do plano estético. Eu posso também observar, na fotografia inicial, foi feita uma proposta de disjunção não aceita, mas nessa situação aqui, eu vejo uma adenoide bem acentuada, né, quase que fechada. Então, pedimos e encaminhamos para a mãe ao otorrinolaringologista para ver esse estreitamento do nasofaríngeo posterior com nasofaríngeo inferior, que estavam praticamente fechados, para que o médico em questão faça um tratamento ou cirúrgico ou medicamentoso. Mas não opine, só escreva uma carta, né, um endereçamento ao médico, prezado doutor, encaminho fulano de tal para ver a avaliação das vias aéreas superiores com finalidade de tratamento ortodôntico. Então, eu peço a vocês que não ponham por causa de adenoides, eles não ficam muito agradados. Né? Então, só fala, encaminho para tratamento ortodôntico. Aqui está o resultado, pode ver que melhorou no final a abertura, foi tratado medicamentoso, mas ainda apresentava um certo grau de tecido adenoidiano, mas melhorou sensivelmente a distância nasofaríngeo posterior com a distância nasofaríngeo anterior. Houve uma abertura. Então, o tratamento médico está resultando. No bucofaríngeo anterior, que é aqui na base da mandíbula, com o bucofaríngeo posterior, que é aqui no ângulo, um pouquinho acima do ângulo, já estava numa normalidade. Então, as amígdalas do paciente não eram hipertróficas. Mas aí o médico automaticamente tratou. Então, foi observado uma atresia transversal, proposto, repetindo, a disjunção não aceita, mas ao menos o médico resolveu e continuou resolvendo a parte respiratória através de medicação. Ela apresentava uma rinite alérgica também, então estava regularizando, junto com o tratamento ortodôntico, a parte funcional, a parte médica. Com isso, nós estamos trabalhando
com a outra área. Nós não somos só donos da verdade, precisamos também de áreas conexas. Automaticamente também, no final do tratamento, foi feita uma parte de fonoaudiologia. Então, vocês notam aqui a melhora sensível do ângulo nasolabial, do plano estético de Hicks e também do ângulo, é isso mesmo, do ângulo ANB, que passou agora a ser positivo, consequentemente a cefometria do Hicks ficou agora positiva. Estão gostando? É isso que eu posso bem explicar a vocês como entender o tratamento dessa paciente. Então, feito o resultado final, foi feita agora a contenção Frankel 3. Aqui está uma cefometria intermediária. Aqui estão algumas medidas. Tinha um NAP negativo de 4, um ANB negativo de quase -1, como vocês observam aqui, né? Um NAP de 4 negativo, um ANB 0,1 aproximadamente, né? Um ângulo ANB obtido de 128, um ângulo interincisal normal, 128 para 131 para mim, 129 praticamente está normal, né? Consequentemente, essas medidas iniciais na final melhorou acentuadamente, principalmente o ANB e o NAP. O ITS nós já vimos. Essa é a cefometria, então, padrão USP, né? Nós temos algumas medidas principais. ANB, SNB, pode ver aqui, né? O ANB, o NAP, sensivelmente. E o IMPA dele, inicial, o que é o IMPA? É a posição dela, do incisivo inferior dentro da sua base óssea. Estava próximo de 91 graus. Então, estava dentro da normalidade, porque normalmente a gente aceita para o mesodólico facial de 87 a 92, 93. Então, o IMPA dela, estava praticamente dentro da normalidade. Aqui, comprovando agora com a cefometria de McNamara, que é uma ótima cefometria, principalmente para casos cirúrgicos, né? Tem várias razões de McNamara. Não é bom olhar só uma cefometria, como já explico sempre em aula. Juntar o que é de bom de uma cefometria com a outra cefometria, o caso USP, McNamara e um pouco de Ricketts. Com essa junção de medidas principais, você fecha o diagnóstico. E, geralmente, uma medida é interpretada igual a outra. Como eu expliquei para vocês, o NAP aqui estava 2, negativo, né? Que seria praticamente a convexidade do ponto A, né? Que é uma linha que vai do ponto N ao pogônio, que bate com o ANB negativo da USP. Então, realmente estava, né? Estava negativo. Aqui eu vejo agora a NPERP, segundo McNamara, conclui com o resultado de ANB, portanto, a maxila estava retruída 4 milímetros em McNamara. O pogônio estava só, que é pogônio NPERP. Então, essas são as medidas que eu mais uso, gente. Pogônio NPERP, para essa idade de 12 anos, já estava ainda um pouquinho negativo 3, mas lembre-se que aquele vai ter uma evolução de crescimento mais rápido, ia ficar positivo rapidamente. E eu tinha um comprimento efetivo maxilar de 95 e o comprimento efetivo mandibular de 130. Então, o que é comprimento efetivo maxilar? É o condílio, que é um ponto mais póstero superior do côndilo, ao ponto A. Com o comprimento efetivo mandibular, que é do condílio, que novamente repito, é um ponto mais póstero superior no côndilo, ao GN ósseo. Essa medida eu
obtive 130 milímetros. E uma altura facial indicando de 75 milímetros. Então, aqui prova que é um pouquinho dórico esse paciente. Porque para uma maxila de 95, vamos entender isso daqui. Eu tenho, normalmente, naquela tabela, eu teria que ter, para uma normalidade, 112 a 125 milímetros de mandíbula. No entanto, eu encontrei 130. E uma altura facial de 67 a 69. No entanto, voltando aqui, eu encontrei uma altura facial de 75. Então, há aqui um desconforto entre as medidas. Não estão dentro daquela tabela de McNamara que vocês estão vendo aí logo à frente. Então, comprova um crescimento um pouco disforme entre mandíbula e maxila e altura facial, que é o AFAI de McNamara. O que é o AFAI? O AFAI é um ponto da espinha nasal anterior, né? Espinha nasal anterior, ao mentoniano na base da mandíbula. Onde é o mentoniano? É o encontro da cortical interna da síntese com a cortical externa da síntese no plano mandibular. Então, nós percebemos aqui que não há uma congruência, que essa paciente estava caminhando, se não fosse interceptado, porque nós estamos falando de uma correção interceptativa, né? Depois corretiva, nós iríamos caminhar realmente para uma parte cirúrgica. Então, convencida a mãe de que realmente era necessário, aplicou-se essa terapia que aqui expliquei detalhadamente. Aqui está, então, a tabela, né? Sempre se dirige à primeira maxila e vejo qual é o valor correspondente de mandíbula e tamanho e altura facial para esse paciente. Então, estava disforme realmente, né? Aqui estão as medidas das vias aéreas, né? Aqui, perdão, aqui tem um errinho aqui, estava 1 milímetro, não 11 milímetros, estava 1 milímetro, tá? E aqui as vias aéreas, a parte do bucofaríngeo, como expliquei inicialmente, estavam na normalidade. Então, aqui, perdão, gente, nós temos aqui 1 milímetro, não 11 milímetros, um erro aqui de digitação, que vocês lembram que estava bem fechado. Então, aqui é 1 milímetro, tá? Tanto é que depois o otorrino cuidou dessa parte conexa para nós. Aqui está agora já a final, né? Vejam vocês que há uma normalização de ANB no plano oclusal, que é o IDS, tornou-se positivo, o ANB agora tornou-se positivo, o perfil continuou, melhorou bastante, acentuado, aqui está o plano estético, né? E aí estamos com a conclusão. Aqui o inicial de Rickets, que é a convexidade do ponto A, aqui corresponde à mandíbula, a profundidade facial estava praticamente normal, mas a maxila estava atrasada. Então, esse paciente era um padrão 3 por etiologia maxilar. Então, realmente, cabia a disjunção em máscara facial, que a mãe não aceitou. Então, eu concluo que esse padrão 3 que estava em andamento, ou seja, se instalando, não era por causa da mandíbula, porque a mandíbula, mesmo, né, a mandíbula em Rickets e McNamara estavam bem posicionados, mas o ponto A em McNamara e em Rickets aqui agora, realmente estavam negativos. Então, quem era esse paciente? Esse paciente quem era? Qual era o diagnóstico desse paciente? Era um paciente dórico facial, né? Aqui está o vértice de Rickets, dórico facial, né? Cabe aqui, ó, dórico leve, porque está entre 1 negativo e meio, deu negativo 76, então está entre dórico leve e dórico facial. Então, vamos dar agora o diagnóstico do paciente. Era um paciente dórico leve para dórico, respirador bucal, padrão 3, classe 3, em crescimento. E essa classe 3 tinha como maior fator etiológico a maxila, segundo as medidas de McNamara, de USP
e de Hicks, todas negativas. E também o ITS, que é Jacobs. Então, esse paciente era um padrão 3, classe 3, e se instalando por deficiência maxilar anterior-posterior, e não por deficiência mandibular. Entendeu agora? Então, você tem que me dar o diagnóstico, explicar ao responsável o seu diagnóstico e a razão pela qual você vai aplicar aquela terapia. Então, o certo realmente queria ter dado um resultado talvez um pouco mais rápido, a disjunção facial, né, com a máscara facial. A disjunção maxilar, perdão, com a máscara facial. Então, paciente mesobradórico, respirador bucal, padrão 3, classe 3, perfil côncavo, e o padrão 3 tendo como fator principal etiológico retrusão maxilar e boa posição mandibular. Espero ter elucidado esse caso para vocês. E agora, falando um pouquinho, aqui está a sequência para vocês de fotografias. Essa é a inicial. Aqui a mudança, né, substancial da face do paciente. E aqui nós temos a face final do paciente, né, pós-tratamento. E agora aqui nessa fase, vou falar um pouquinho do aparelho de Frank, o regulador de função Frankel 3. Aqui o uso agora da contenção funcional. Vejam que a face do paciente mudou bastante, né? Continuava, então, em tratamento com o otorrinolaringologista. Aqui eu tenho um perfil inicial, como vocês viram na foto. Aqui a melhora do perfil pelo plano estético de Hicks já estava bem, né? E aqui ela inclinou um pouquinho a cabeça para trás, mas aqui o perfil final, olha que bonito que ficou, né? Vocês vejam a diferença do inicial, do intermediário com o final. Ficou com um perfil bem agradável. Agora é só acompanhar isso daqui, né? Só acompanhar. E com isso a mãe ficou satisfeita, o ângulo nasolabial fechou bastante, aqui estava mais aberto, olha lá. Então isso indica uma normalidade de vedamento, né? Ela não tinha um vedamento forçado inicial, tinha um vedamento até que passivo, mas era côncavo. E agora o paciente ficou um perfil reto, com o plano estético restabelecido e ângulo nasolabial totalmente equilibrado. Aqui está, então, a sequência com os bractes convencionais. Foi feito alinhamento com 12, como eu expliquei para vocês, inicial. Não foi feito disjunção, eu teria feito disjunção, não foi autorizado, mas ficou com o resultado final excelente, né? Aqui já está o arco ideal, portanto, aquela sequência que eu expliquei. O arco ideal, aqui está a conjugação de todos os dentes, que é importante durante a mecânica estar conjugados, né? A linha média ficou centrada. Vejam que descruzou o 22 e 12, né? Desceu, portanto, ele opcionou para o alinhamento o 13. Ficou uma maxila transversalmente mais remodelada. Olha a diferença transversal, intermediária e a final com a inicial. Parece que a maxila, entre aspas, engorda. A palavra engordar não é muito bom, mas remodela, né? Remodela com arco ideal e com esses fios de quarta geração. E aqui o paciente final sem o tratamento. Ficou um caso, né? O que ela tinha um pouquinho de deficiência é de escovação, né? Aliás, tem que orientar bastante sobre a escovação do paciente. Mas ficou um caso que a mãe automaticamente gostou e ficou bem agradável. Aliás, aqui eu estou mostrando para vocês a fase de vetor. Depois foi feito o arco ideal, que é o gancho aqui, e o restante da mecânica no gancho do arco ideal. Aqui agora desculpe, faltou uma fotografia do arco ideal, né, com a mecânica, que é vetor, né? Então o vetor vai nesse gancho até o gancho do molar, trocando uma vez por dia. A mecânica vai no gancho do arco, repetindo, trocando 3 vezes por dia. Leve no mês, médio e pesado no último mês até conseguir a chave, né? Pode prestar atenção que ficou um pouquinho sobrecorrigido em classe 2, estava começando a sobrecorreção, que no final ficou classe 1, então nunca se esqueça do fator sobrecorreção. Você tem uma classe 3 ou um padrão 3, vão até a classe 2, que aí há uma
adaptação de uma pequena recidiva. E aqui a chave final, em que nós temos aqui, né, a vertente mesial do canino superior, né, com a vertente distal do canino inferior e sua cúspide na meia, assim como também na meia premolar e a cúspide mesovestibular do superior com o sulco vestibular do inferior. Notem aqui que o molar está um pouco sentado. Isso aqui é a chave de Hendrix. Olha aqui que bonito. Né? Olha aqui. Ó. Então, o molar está encaixado. O que é a chave de Hendrix? É, além da cúspide com o sulco vestibular, cúspide mesial e o vestibular, a vertente distal do primeiro molar superior da cúspide, do primeiro molar superior, oclui com a vertente mesial da cúspide do segundo molar inferior. Consequentemente, né, a cúspide mesial do primeiro molar superior estará ocluindo com o sulco vestibular do primeiro molar inferior, assim como o premolar cúspide a meia e caninos cúspide a meia, na guia. Então, aqui eu considero um sucesso o tratamento, né? Eu daria de 0 a 10, 9, porque 10 só Engel, né? Mais 9, 9,5. O paciente do outro lado terminando uma certa interexpiração, perdão, vamos voltar aqui. Isso aqui interexpirou depois sozinho. Né? Olha aqui, ó, as vertentes aqui. Aqui o vetor de novo. Aqui é o laçamento daquele premolar durante o alinhamento de nivelamento. Tá? Vocês vão ter uma aula só de laçamento de dentes inclusos. Lembra que tinha lá o 34, se não me engano, o 35 incluso? Então, foi tirado e foi laçado durante o alinhamento e nivelamento. Então, são situações que diferem um pouco da normalidade. Aí vocês vão aprender a como laçar. Tem várias maneiras. Aqui está ele já erupcionado. Ó. Foram tirados os supranumerários. Aqui ele está já erupcionado. Aqui durante o tracionamento, que eu não vou entrar nessa seara nesse momento. E aqui, então, a fotografia final. Feito isso, foi removido, resumindo, e colocado uma contenção, acrescente a palavra funcional com regulador de função Frankel 3. O Frankel 3 tem como característica as pelotas vestibulares na maxila, que vão treinar a hipertonicidade característica do padrão 3 do lábio superior, lembra? Né? Naquela aula de classificação e etiologia das maloclusões. Então, você tem no padrão 3 uma hipertonicidade do lábio superior e uma hipotonicidade do lábio inferior. No padrão 2 é o contrário. É hipotonicidade do lábio superior, padrão 2, e hipertonicidade do lábio inferior. Então, para que a gente agora faça a parte funcional, esse aparelho Frankel 3 é excelente para tal situação, que vai fazer agora o treino, né? Vai melhorar a tonicidade do lábio superior, levando-o à normalidade. E também vai trabalhar a posição da língua. E também vai trabalhar, através dos escudos laterais, a expansão maxilar. Aqui os escudos estão aqui no bucinador. Se vocês prestarem atenção, tem um espacinho aqui e aqui no inferior, na mandíbula, não tem espaço. Então, aqui está ainda remodelando mais, através do estiramento do bucinador e do periósteo, um estímulo mais ainda transversal de crescimento de remodelação transversal da maxila através dos escudos laterais de resina. Esse aparelho deve ser usado pelo menos noturno e sábado e domingo o mais tempo possível. Né? Já falei sobre a contenção. Então, eu tenho como costume protocolarmente ensinar aqui no curso de especialização que quando eu trato uma classe 3, eu uso uma contenção funcional classe 3. Para a classe 3, que eu gosto muito do regulador de função. Quando eu faço um tratamento de classe 2, padrão 2, eu uso uma contenção final funcional para padrão 2. Né? Então, eu gostaria de agradecer a vocês a atenção, espero ter elucidado bastante, né, bastante para vocês um diagnóstico e um planejamento acessível, embora não fizermos o protocolo nesse caso, né? A mãe não aceitou, repito pela terceira ou talvez quarta vez, né? Mas o resultado final foi um resultado bastante animador.
A paciente também ajudou voltando às consultas e esse caso está estável até o presente momento. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês e vamos aí para uma próxima aula um pouquinho mais à frente